A pandemia contribuiu para o aumento dos transtornos de ansiedade e depressão. Apesar de caminharem juntas, na maioria dos casos, existem diferenças entre as duas doenças e os sinais devem ser percebidos para que o paciente busque ajuda médica e dê início ao tratamento. O número de casos de depressão durante a pandemia aumentou expressivamente, 41%. E sobre esse assunto, eu converso com a Ana Carolina Crispim, que vai conversar com a gente sobre o tema. Ana Carolina, para começar a nossa conversa, quais são os fatores dentro da pandemia que podem ter contribuído para esse aumento? Prazer estar aqui falando com você. Tanto a depressão quanto a ansiedade tiveram aumento de casos durante a pandemia, né? A gente sempre vai tratar eles como transtornos, que provavelmente já vem de predisposição genética, mas que precisava de um gatilho para estar ativando, e a pandemia foi esse gatilho. A depressão, no caso, eu acho que veio mais a questão do isolamento, a questão da falta de acesso das pessoas, a questão de não saber o que a doença iria trazer até a gente. Então, vem mais do medo e da tristeza do isolamento. Já a ansiedade, eu acho que vai muito mais também a questão do isolamento, pela gente não poder sair de casa, por não poder, né, ter acesso ao trabalho e outras coisas, mas também essa falta do que fazer durante esse tempo de isolamento. Então, tanto um quanto o outro tiveram gatilhos na pandemia e o aumento significativo também. E, Ana Carolina, como é que eu consigo diferenciar depressão de ansiedade? Para muita gente, isso pode parecer uma coisa muito similar, mas na realidade são coisas distintas, né? Sim. A depressão, ela tem como principais sintomas a questão de tristeza profunda e falta de vontade. Mas um não difere do outro, por exemplo, igual você falou, acho que a questão da gente confundir é porque a tristeza também pode estar presente na ansiedade. Só que a questão da depressão e da tristeza não é um motivo específico que vai gerar a depressão. É justamente uma coisa que já é crônica, que já vem acontecendo e a pessoa não consegue buscar soluções para aquela situação. Às vezes pode não estar acontecendo nada, às vezes não foi um fator decisivo, a morte de alguém ou alguma coisa ruim na vida dela. Mas essa tristeza ela é profunda e não tem motivos para sair desse quadro. Já a ansiedade, eu falo que todo mundo tem ansiedade, né? A ansiedade, ela realmente ela tá na gente. Mas a tristeza também acontece, mas a ansiedade ela é muito mais como um estado do transtorno mesmo, né? De ansiedade, mas ela tem crises desencadeantes. Então, eu posso estar aqui tranquila, né? De forma tranquila, e às vezes vir algum gatilho e ativar essa ansiedade. Aí o sintoma que é diferente é a taquicardia, a questão da sudorese, é uma preocupação excessiva com alguma coisa que ainda nem aconteceu e a gente nem sabe se vai acontecer. Então, tem essas duas situações. Os sintomas podem se confundir. O problema é o tempo com que acontece, né? Eu queria abordar dois aspectos. Como o indivíduo ele percebe que ele está nesse estado e como as pessoas de fora, por exemplo, familiares, amigos, podem ajudar essa pessoa nesse momento. Uhum. A questão da ajuda, a primeira coisa que eu falo é que a pessoa precisa querer se ajudar. Ela pode estar na pior da situação, no auge da depressão, no auge da ansiedade e não querer ajuda. Então, primeira coisa, ela precisa se ajudar. É querer se ajudar, né? Claro. Primeira coisa, procurar um psiquiatra. Porque quem vai dar um diagnóstico é ele. Sintoma pode ter, normalmente, uma tristeza, né? Perdeu alguém, perdeu o trabalho, está insatisfeito com alguma situação. Então, isso acontece no nosso dia a dia mesmo. Mas quem vai dar um diagnóstico é um psiquiatra. E aí, a partir daí, começar um acompanhamento, né, psicológico, se for necessário o uso de medicação. Mas o primeiro passo realmente é esse, é descobrir se de fato se trata de um transtorno. Ainda dentro da sociedade, existe um preconceito relacionado a tratamentos como depressão? Muita gente fala, pode até ser mesmo frescura da pessoa, dificuldade, e às vezes as pessoas não sabem exatamente como ajudar, né? Existe ainda esse estigma dentro da sociedade relacionado
às doenças psicológicas? Existe, infelizmente ainda existe muito. Mesmo que seja muito falado, né? Agora a gente vai começar o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Mesmo que ainda seja muito falado, que esteja na mídia, né? Até a questão de fazer terapia, façam terapia, vão ao médico, vão ao psiquiatra, ainda tem muito preconceito. Principalmente por causa do uso de medicação, porque nem todo mundo, eu acredito que 90% das pessoas querem se submeter ao uso de medicação. Mas, assim, feito com cuidado, feito da forma correta, é um tratamento como qualquer outro. É tomar um remédio para pressão alta, um remédio para diabetes, é uma doença como qualquer outra. E o melhor com tempo determinado, né? Não é para o resto da vida. A gente espera que não seja para o resto da vida. Ana Carolina, a gente vai caminhando para o fim da nossa conversa. Tem algum ponto mais que você queira acrescentar que talvez eu não tenha perguntado? Eu até queria falar um pouco, voltando na pandemia, né, e o uso de redes sociais, como que isso culminou, principalmente para o aumento. Se a gente for partir lá de 2020, quando começou o isolamento, quando, né, começou esse medo do Covid e tudo que aconteceu, a gente acarretou bastante coisas, foram acarretadas bastante coisas relacionadas a gatilhos de depressão e ansiedade. Demissão em massa, muita gente perdeu o emprego. Luto, né, por entes, teve gente que perdeu praticamente a família inteira. O medo da doença, principalmente quem tinha asma, diabetes, né, aquelas doenças que com o Covid poderiam se agravar, o medo aumentou mais ainda. Então, assim, se você, a partir desse momento, viu um aumento de coisas, né, viu um aumento de sintomas, tenta procurar ajuda, porque não é que seja tarde, não é que ficou para trás, que agora a gente pode vir novas coisas, isso pode piorar. Então, vamos tentar se cuidar, vamos tentar cuidar da saúde mental, vamos tentar diminuir, né, o uso de celulares, de telas. Eu acho que é muito importante a gente reforçar isso também. Tem o objetivo, tem a parte positiva do uso de telas, mas o abuso disso, o acesso a isso, principalmente para crianças e adolescentes, anda fazendo muito mal. Então, para que não aumente ainda mais os casos de ansiedade e depressão, vamos procurar ajuda enquanto é tempo. Você disse exatamente isso, né? Procurar ajuda enquanto ainda é tempo, né? As pessoas nunca é tarde para que você possa buscar aí um profissional que possa te orientar, possa te direcionar e te livrar dessa situação que às vezes é angustiante, a pessoa não tem muito norte, não sabe muito o que fazer. Eu agradeço a sua participação, Ana Carolina, conosco no dia de hoje, compartilhando um pouquinho aí dos seus conhecimentos com a gente e fico alerta para as pessoas, né? Que elas possam aí olhar as pessoas próximas e perceber se há alguma coisa que está fora do normal ali, que pode ser tratado relacionado aí ao universo psíquico. Muito obrigado, viu?